12ª etapa. Expressões usadas na oratória. Todo bom orador tem no bolso do colete algumas expressões pré-moldadas para serem aplicadas sempre quando preciso. Se colocadas de maneira correta em situação cabível, elas enfatizam e coroam a frase, dando-lhe mais força e valor. Você terá a seguir uma sequência delas. Ouça-as, leia-as, entenda-as, memorize-as e use-as corretamente toda vez que a oportunidade surgir. Acácio. Ser um conselheiro acácio é o mesmo que ser um tolo, um parvo, um idiota com ares de pessoa grave e ponderada, um recitador impenitente de lugares comuns. O conselheiro Acácio é o personagem criado por Eça de Queiroz em seu romance O Primo Basílio. Uma tolice à sua moda passou a ser um acacianismo, e pessoa semelhante, um tipo acaciano. Adamastor. Nome de um gigante mitológico filho da terra. No canto quinto de Os Lusíadas, Luís de Camões faz aparecer Adamastor, transformado no Cabo das Tormentas, depois Cabo da Boa Esperança. Ad hoc. Expressão latina que significa a propósito, adequadamente. Para isto, ou seja, para este determinado caso. Ad libitum. À vontade, à escolha. Ad litteram. Literalmente. Ad perpetuam rei memoriam, para perpetuar a lembrança de uma coisa, fato ou acontecimento. Ad referendum, sob condição de aprovação. Ere perennius, mais duradouro que o bronze. Alia jacta est, a sorte foi lançada, decisão firme, irrevogável, após longa hesitação. São atribuídas a Júlio César quando, no ano 49 a.C., resolveu atravessar o Rubicão, enfrentando Pompeu e o Senado romano. Daí a expressão passar o Rubicão, tomar uma decisão arriscada, perigosa, na qual se joga tudo. Alimine, pelo início, desde o começo. Rejeição de um assunto só pela proposição dele, sem maiores explicações. Alter ego, outro eu, pessoa de absoluta confiança e amizade. Apud, junte a, em, empregada geralmente em bibliografia para indicar a fonte de uma citação direta. Exemplo, tal regra de gramática apud, réplica de Rui Barbosa, isto é, segundo se encontra nesse livro do autor. Ars longa vita brevis, a arte é duradoura, a vida é curta. Ave César, morituri te salutant. Salve César, os que vão morrer te saúdam. Beneplácito, com a aprovação de. Bona fide, expressão latina de uso forense, significa de boa fé. Boni mores, bons costumes. Brevis esto et placebis, se breve e agradarás. Também se diz esto brevis et placebis. Captis diminutio, diminuição do valor individual, desprezo do direito de cada um, perda de autoridade. Castiga-te ridendo mores, corrige defeitos de outrem de maneira risonha, por meio de ironia ou de sátira, sem ofender. Cogito ergo sum, penso, logo existo, princípio da filosofia de Descartes. Coram populo, na presença do povo, em público. Cum grano salis, com um grão de sal, não muito sério. Cum laude, com louvor. Current calamo, ao correr da pena, discurso feito current calamo. Curriculum vitae, curso ou carreira da vida, conjunto de dados biográficos e de todas as atividades profissionais. Data venia, com a devida vênia ou permissão. De audito, de ouvido, por ouvir dizer. De jure, de direito. Deo adjuvante, com a ajuda de Deus. Editio Principes, edição príncipe, isto é, a primeira edição. Est modus in rebus,
Tudo deve ser feito com medida, nem mais nem menos. Ex cátedra, em virtude e autoridade da cátedra. Ex corde, de coração, sinceramente. Ex lege, segundo a lei. Factotum, faz tudo. Grammatici certant, discutem os gramáticos. Aplica-se a uma questão de linguagem controvertida pelos gramáticos sem unanimidade de sentença. Habeas corpus, expressão do direito. Ninguém pode ser preso sem o conhecimento das causas, podendo o acusado defender-se livre. Habent sua fata libelli. Os livros têm os seus destinos. Ibidem, no mesmo lugar. Usa-se nas citações para indicar que tal opinião ou palavra se encontra em outras passagens do livro. Imprimatur, imprima-se. In articulo mortis, em perigo de vida. In eternum, para sempre, eternamente. In extremis, nos últimos momentos de vida. In fine, no fim. In foro consciência, no tribunal da consciência. In loco, no lugar. In medio virtus, a virtude está no meio, isto é, no justo equilíbrio entre os extremos. In memoriam, a memória. In promptu, de improviso. Inteligente pauca. Poucas palavras bastam para que o inteligente compreenda tudo. Ipsis literis, literalmente, palavra por palavra escrita. Ipsis verbis, palavra por palavra falada. Ipso facto, em decorrência do próprio fato ou feito, pelo mesmo fato. Ius est norma loquendi. O uso é a norma do falar. A maneira de falar, o uso, se transforma em regra, em direito. Lapsus calami, erro no escrever. Lapsus linguae, erro no falar. Lato sensu, em sentido lato, amplo. Locus citato, na passagem citada de um livro. Magister dixit, o mestre disse, frase da escola medieval, onde a palavra do professor não podia ser contraditada. Manu militare, pela força das armas. Manum manus lavat, uma mão lava a outra. Mens agitat molem, o espírito anima a matéria. Mínima de males, dos males o menor. Multa paucis, muito em poucas palavras. Mutatis mutandis, mudando-se o que se deve mudar, feitas algumas alterações. Natura non facit saltus, a natureza não dá saltos, máxima atribuída a Linneu e também a Leibniz. Nec plus ultra, não mais além, indica também o que há de melhor. Nemine discrepante, sem a discrepância de ninguém, por unanimidade. Nihil novi sub sole, não há nada de novo sob o sol. Nihil obstat, nada impede, autorização eclesiástica. Non ducor duco, conduzo, não sou conduzido. Non in solo pane vivit homo, nem só de pão vive o homem, isto é, o homem não deve preocupar-se unicamente com as coisas materiais, dedicando-se também às espirituais. Non multa sed multum, não muitas palavras, mas muita ideia. Máxima de Quintiliano aos oradores. Nosce te ipsum, conhece a ti mesmo. Ó tempora, ó mores, que tempos, que costumes. Exclamação de Cícero ao notar a decadência dos romanos. Aplica-se principalmente à decadência moral.
Otium cum dignitate, o descanso honrado. Aplicava Cícero esta frase aos que se retiravam da vida política depois de se haverem nobilitado com seus atos. Aplica-se a todo aquele que se aposenta em sua carreira por ele dignificada. Pauca sed bona. Poucas coisas, mas boas. O mesmo que non multa sed multum. Per se, por si mesmo, sem influência alheia. Contrapõe-se a per accidens. Primus inter pares, o primeiro entre os seus iguais. Pro domo sua, em benefício de si mesmo, da sua gente. Pro rata, em proporção, proporcionalmente. Qualis pater, talis filius, tal pai, tal filho. Quantum satis, o quanto seja suficiente. Quid novi, que há de novo. Quod abundat non nocet, o que é demais não prejudica. Quorum, número mínimo para funcionamento de órgão colegiado. Res non verba, realidade e não palavras. Roma locuta, causa finita. Roma falou, causa cessou. Refere-se à autoridade da Igreja Católica em matéria de fé e de costumes. Sic, assim. Quando num texto há qualquer palavra errada, costuma-se colocar depois dela sic, para afirmar que tal erro se encontra no texto e não pertence a quem está fazendo citação dele. Sic itur ad astra. Assim se vai aos astros. Sic transit gloria mundi. Assim passa a glória do mundo. Sine die, sem dia marcado. Sine qua non, subentende-se conditio, condição sem a qual nada pode ser feito. Si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara a guerra. Sol lucit omnibus, o sol brilha para todos. Sponte sua, espontaneamente, sem que houvesse influência de outrem. Statu quo, no estado primeiro em que se achava a questão. Stricto sensu, em sentido restrito, opõe-se a lato sensu, em sentido lapto, amplo. Subjudice, sob o juízo, diz-se de causa sobre a qual o juiz ainda não se pronunciou. Sublege libertas, liberdade, mas segundo a lei. Sursum corda, corações ao alto. Testes unus, testes nullus. Princípio do direito segundo o qual uma só testemunha não é suficiente para que se estabeleça uma causa contra alguém. Turba multa, a turba numerosa, a plebe. Ultima ratio, o último argumento, o derradeiro curso. Urbi et orbi, para a cidade e para o universo. Ut supra, como acima. Uti non nabuti, usar, não abusar. Uti possidetis, como possuís, fórmula diplomática que estabelece o direito de um país a um território baseada na ocupação pacífica dele. Vademecum, vem comigo, nome de livros que resumem ciências de constante consulta. Ves soli, ai de quem anda só. Vale, adeus, passe bem. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vaidade das vaidades, e tudo é vaidade. Veni, vidi, vici. Vim, vi, venci. Palavras com que César anunciou ao Senado romano sua vitória sobre Farnaces, rei do Ponto. São citadas como alusão a um êxito seguro e rápido em qualquer empreendimento. Verba volant, scripta manent. As palavras voam, mas permanecem quando escritas. Verbum pro verbo.
palavra por palavra, ao pé da letra. Disse das traduções e interpretações fiéis. Virtus in medio est. Princípio defendido por Santo Tomás de Aquino de que a verdade está no meio termo. Vox clamantis in deserto. A voz do que clama no deserto. Palavras de São João Batista, referindo-se a si próprio quando pregava às multidões no deserto. A expressão passou a ser empregada para designar aqueles cujas admoestações não são atendidas. Vox populi, vox Dei. Voz do povo, voz de Deus. Aqui termina esta etapa. Para melhor aproveitamento do programa, é importante que ouça cada uma das etapas em ordem sequencial e tantas vezes quantas achar necessário, para uma boa assimilação do assunto abordado.